guarde, Deus amado, e os dias em nome de Jesus, Senhor. E abençoe, Deus amado, e receba como filho esse guarda na tua presença, Deus amado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quinta-feira vai. Pronto. Quinta-feira vai? Terça, né? Na Entendi, terça-feira. né? Abençoe o nome de Jesus. Vamos ler um, né? Assim, vai para a reflexão. Glória a Deus. Ei, é pra ir lá, é? Saúde todos com a amada igreja, com a paz do Senhor Jesus Amém. Cristo. Amém? Abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 27, Capítulo 27. verso 41. Amém? Mateus 27. Glória a Deus. Mateus capítulo 27, verso 41. Amém? Amém. Glória a Deus. Vou trazer aqui uma reflexão a respeito da cruz, né, a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. E de mesma maneira, também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciões e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pôde salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. E confiou em Deus. Livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram-lhe também em rostos os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que isto quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Bom, como nós vimos na leitura, né, quando Jesus ele foi crucificado, né, ali que ele se encontrava no madeiro, os próprios escarnecedores ao qual se faziam presente, que eram os escribas, os fariseus, né, eles diziam sempre para Jesus: se tu és o rei de Israel, desça agora, né? Se salvou muitos, né? E não pode salvar a si mesmo. Mas Jesus, ele não se salvou a si mesmo, porque Jesus, ele veio em 100%, né? 50% homem e 50% Deus. Porque, como foi dito no Antigo Testamento, tinha que se cumprir, né, o que já vinha lá de trás, a profecia. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele ia ser morto. A virgem, ela conceberá de um filho. E qual esse filho? Foi Emanuel, né, que quer dizer Deus conosco, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque tinha que se cumprir tudo. Quando Jesus foi açoitado, lá atrás, no Antigo Testamento, né, falava que o Filho do Homem será açoitado, né, igual a ovelha quando ela é levada para o matadouro. Porque quem conhece a história, né, e quem lê a Bíblia, vai prestar bastante atenção, porque quando Jesus ele era açoitado, quando Jesus estava ali, né, na mão dos fariseus, né, ele não disse um ai, porque o Filho do Homem, né, ele veio como a ovelha.
para ser levado ao matadouro. Porque todos nós sabemos, quem trabalha no Glória campo, a que tem Deus. animais, né? Aleluia, Quando vamos Senhor. matar uma ovelha, né? Ela não berra, ela não faz nenhum tipo de zoada. E assim foi o nosso Senhor Jesus Cristo, Glória o qual a ele Deus. se encontrava Aleluia. açoitado, e quando ele foi crucificado. Aleluia. Glória a Deus. E aqui também no verso 43 diz, né? Confiou em Deus, livre-o agora, se Glória o a ama, Deus. porque disse, sou filho de Deus. Né? Então, Aleluia. como nós vemos nesse versículo, né? Os fariseus e os escribas insultavam Jesus. Né? Ah, você não diz ser filho de Deus? Você diz ser filho de Deus, por que você não salva-se a si mesmo? Salvou os mudos, os coxos, os aleijados, os mancos. Por que não pode salvar a si mesmo, porque agora se encontra na cruz? Né? Também no verso 44, que diz, e o mesmo lhe lançaram também em rosto Glória os a Deus. salteadores que com ele Aleluia, estavam Senhor. crucificados. Né? Glória E a no Deus. verso 45, que diz, e desde a hora sexta, que vamos basear mais ou menos umas 6 horas, né, de acordo com os estudos da Bíblia, sobre toda a terra, até a hora nona, por volta de umas 9 horas. Então, Jesus ali, na cruz, ele foi crucificado para morrer pelos nossos pecados, porque os nossos pecados, ele foi comprado a preço de sangue. O nosso pecado, ele não foi comprado por dinheiro. O nosso pecado, né, ele não foi comprado por Aleluia, esmolas. Deus. Glória a Jesus. Porque a partir do momento que você reconhece que o Senhor Jesus Cristo, ele é o seu único e verdadeiro Salvador, que você entrega a sua vida para Jesus, né, e vem para a presença dele, o mais ele faz em sua vida. Porque Deus, Glória a Deus. automaticamente, ali em Aleluia, seu Senhor. coração, né, ele está apagando o teu nome do livro da Em culpa. nome de Jesus. Escreve o teu nome no livro da vida. Porque ele é o Aleluia. alfa e o ômega. Ele é o começo e é o fim. Ah, mas quem é o meio? O meio somos nós quando abrimos o nosso psicológico e abrimos o Aleluia, nosso coração, Deus. Glória né, a Deus. para querermos andar de acordo com a palavra. Aleluia. Os 10 mandamentos, Glória amarás a o teu Deus sobre todas as coisas. E a gente não ama a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque nós deixamos o inimigo todo dia com as setas malignas, né, afetar o nosso psicológico, com pensamentos negativos, por uma dificuldade. Porque, Deus me abandonou, como Deus pede para mim amar Ele, se Ele me abandona no momento qual eu mais preciso. Então, a gente tem que amar a Deus sobre todas Glória a as coisas. Deus. A gente tem que Aleluia, deixar Deus Deus. tomar de conta Verdade. da nossa vida, né? Não importa a dificuldade, Glória a Deus. não importa a tribulação É. a qual estamos passando. Glória a Deus. Se o inimigo, às vezes, ele usa o teu próprio filho, o teu próprio irmão dentro de casa para te dar negatividade. Então, a partir daquele momento que aquela pessoa, o qual está usando de negatividade para atingir o teu psicológico, né, você simplesmente blinda os seus ouvidos. Como o Senhor blinda meus ouvidos contra essas palavras negativas, Pai? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E você, Glória a exercitando a Deus. sua fé, aquelas palavras negativas, aquela negatividade, ela não vai entrar no teu psicológico. Ela não vai afetar a tua vida. Ela não vai abalar o teu É verdade. coração. E aqui no verso 46, né? Exclamou Jesus em voz alta, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que isto quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Então, se você lê o livro de Mateus, os capítulos mais atrás, antes do capítulo 27, né? Jesus pressentiu quando a morte já estava perto, né? Ele foi para o monte e orou. Aleluia, Pai, Deus. se for da tua vontade, passa de mim este cálice, mas que não seja a minha vontade, Aleluia. mas a sua. Glória a Deus. E assim foi feito. Verdade, Senhor. Jesus, ele teve que ser crucificado Glória a pelos Deus. nossos pecados, Aleluia, Senhor. Aleluia. porque o mundo, né? O mundo estava com um pecado que estava chegando às narinas do Aleluia. Senhor. O mundo não estava deixando Deus sobre todas as coisas. Glória O mundo a não Deus. estava no segundo mandamento que diz amarás o teu próximo como a ti mesmo. O mundo não estava agindo da forma Aleluia. que agir. O mundo
estava deixando o inimigo fazer de tudo, Glória a Deus. de tudo o que ele queria no nosso psicológico. Só procurávamos a Deus, né, no momento que nós se encontramos em uma tribulação, uma prova, uma dificuldade. Mas quando você ama o teu próximo, né, como no capítulo 6 de Mateus que diz, Jesus diz, né, se tem algo contra ti, ou contra o teu irmão tem algo contra ti, quando você for Oh, ofertar, Senhor Deus. né, na igreja, você tem que deixar sua oferta ao altar e se reconciliar com o teu irmão. Aleluia. Ah, mas para que eu vou me reconciliar com meu irmão se não foi eu que fiz mal a ele, foi ele que fez a mim? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fica lindo aos olhos Aleluia, do Senhor a Senhor. partir do momento que você Glória bota a no seu Deus. coração e chega para o irmão, por mais que foi ele que lhe fez o mal. Irmão, me desculpa, vamos viver uma vida em paz? Porque isso não é feio aos olhos de Deus. É verdade. Quando você conhece que o irmão pecou contra você, que o inimigo ele coloca no seu coração para que você tenha mágoa, para que você tenha raiva do teu irmão. Porque o inimigo não quer que você se reconcilie contra o seu irmão. O inimigo coloca mil e uma setas negativas no psicológico seu para que você faça atos malignos contra o teu próximo. Mas quando você coloca Deus sobre todas as coisas, né? Não importa a fase que você está passando no deserto, quando você ama o teu próximo, né? Sem olhar quem, né? E qual os feitos aquela pessoa o qual fez com você, mas você estando de Aleluia. consciência limpa e de Glória coração a limpo, Deus. fica bem aos olhos do Senhor. E o terceiro mandamento que diz: honra a teu pai e a tua mãe. Às vezes, Glória a Deus. o inimigo Aleluia. usa o filho, né? Às vezes, quando a nossa mãe chegamos para a gente e dizemos isso não pode, isto não é correto. E o inimigo entra na tua mente e diz, faz isso, que isso é correto. Ela está empatando de tu fazer isso, que tu não vai ser, que ela não quer que tu seja feliz, ela não quer que tu conquiste isso. Mas quando você honra, abre os teus ouvidos, né? Honra teu pai e tua mãe. Mas é Deus Glória usando a Deus. teu pai e tua mãe Aleluia, para te Senhor. livrar do laço do passarinheiro. Amém? Amém. Então quando Jesus ele se encontrava ali na cruz, né? A partir do momento que ele foi crucificado, né? Que ele clamava a Deus, ao Pai, né? Para Deus, perguntando, por que me desamparaste? Creio eu, falo por mim, né? Não tem na Bíblia, mas eu falo por mim, que a partir do momento no qual Jesus se encontrava crucificado ali, né? Para dar o seu último suspiro, seu último fôlego de vida, né? Para haver o que também está escrito, para ele ser, para haver a ressurreição, que é o terceiro dia, né? Creio eu que Deus, né? Ele ali, né, no meu psicológico, não tem na Bíblia. Quero deixar bem claro. Creio eu que ali quando Deus ele viu seu filho sendo sepultado, ele simplesmente virou seu rosto. Porque se Deus, da forma que ele estava vendo seu filho, o qual ele mandou para o mundo, né, para morrer pelos nossos pecados, que Jesus estava abrindo a mente de todas as pessoas para conhecer a verdade, né, e na verdade libertar eles da prisão do maligno, né, psicologicamente e espiritual, né, se Deus ele vesse, eu creio eu que Deus tinha destruído a terra. Deus ele tinha destruído a terra. Então, para que isso fosse cumprido, Glória a Deus. né, o que foi dito antigamente no Antigo Testamento, né, creio eu que Deus ele só virou seu rosto para não ver o seu filho morrendo. Glória a Glória a Deus. Deus. Então, Aleluia, Senhor. muitas pessoas perguntam por que os discípulos do Senhor, quando o Senhor ressuscitou, né, não foram os primeiros, né, a se lembrar de Jesus, quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Porque Deus,
Ele sabe de todas as coisas. Tudo é feito de Glória acordo a Deus. com o que o Senhor quer que seja feito. Não é da nossa vontade. Então, quando Maria Madalena se lembrou naquela noite, né, ela convocou a sua amiga Maria Aleluia. e ela lembrou. Né? Mas quem era Maria Madalena? Quem era Maria Madalena? Maria Madalena era uma prostituta. Maria Madalena, quando o Senhor Jesus Cristo, né, pegou ela naquele ato de adultério, né, o Senhor Jesus Cristo tocou no coração dela, né, que, filha, vá, a tua fé te salvou, não peques mais. E assim ela se cumpriu. Ela preferiu no coração dela seguir Jesus até a ressurreição de Jesus. Ah, mas por quê? Porque que Maria Madalena, né, ela foi a primeira a se lembrar. Se Maria Madalena lá atrás ela era uma prostituta, se lá atrás ela fazia atos errôneos, né, para o Senhor Deus, Ele mostrar que Ele é Deus, e Ele pode, e Ele faz sobre todas as coisas, e usa quem Ele quer e na hora que Ele quer. Glória a Deus. Aleluia. Então, para Glória a isso, Deus. nós devemos sempre que colocar Deus acima de todas as coisas, porque quando nós fazemos uma pergunta a Deus, né, a respeito de uma tribulação no qual que a gente está passando, às vezes a demora do Senhor, ela demora, mas sabe por quê? Porque você está murmurando por detrás daquele pedido. Senhor, por que o Senhor está me Glória a separando? Deus. Por que o Senhor não me dá uma Aleluia, resposta? Está nem com meia hora, varão, que você fez a pergunta. Não está nem com 5 minutos que você fez a pergunta ao Senhor. Não está nem com 2 minutos que você fez uma oração ao Senhor, pedindo a resposta por qual aquela tribulação está acontecendo na tua vida. Mas às Aleluia. vezes Deus, Ele usa o ímpio, né? Deus, Ele ama o ímpio, mas só aborrece os pecados. Mas tem ímpio, né, que ele conhece a palavra. E Deus, por pura coincidência, você está passando na rua, mas quem está vindo na sua frente é o ímpio. Né? Se Deus quiser usar o ímpio para sapatear na tua frente, para falar, o Espírito Santo usar ele na tua frente, para te dar a resposta a qual você precisa, Deus, Ele usa. Ele usa. Ah, mas o ímpio passou por mim e falou que Deus usou ele e falou que a resposta era assim, assim, assim. A qual eu perguntei a Deus. Mas será que foi de Deus? Às vezes, duvidamos, né? Porque como pode um ímpio, né, ser usado por Deus para falar da palavra de Deus? Vou ser bem sincero para os irmãos. O diabo, ele conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. O diabo hoje ele também se encontra dentro da igreja. Como? Porque o pastor, né? Vamos citar só uma tese, não estou citando os pastores. O pastor tem uma Hilux, o pastor tem uma mansão, né? O diabo ele usa, né, a mulher mais formosa que tem no mundo para ir vir até a frente, né? E pedir uma oração. E o inimigo ele usa quem ele quer para querer derrubar o Filho de Deus. Mas se você não estiver vigilante, se você não estiver orando, se você não estiver jejuando, se você não estiver perseverando, ele faz, né, os fariseus e os escribas fizeram quando eles tentaram Jesus enquanto ele estava na cruz. Então, para isso nós devemos ser vigilantes. Porque eu conheço o testemunho de um pastor ali da Calcaia, né, que numa certa feita ele estava, né, trabalhava como pintor, aí no seu dia a dia foi contratado por uma moça formosa quer dizer, né, muito bonita, e ele foi trabalhar na casa dela, né, estava pintando, concluiu o seu trabalho, alguns dias de trabalho, porque sua casa era grande, né, e ali foi se passando. No momento que ele finaliza o seu trabalho, né, ela diz, eu não tenho dinheiro aqui, eu tenho que sacar. E ele vai, não tem problemas. E ele andava a pé. E ela disse, vamos mais eu no meu carro? E ele foi com ela no carro. Quando ela entrou no banco, quando ela saiu, voltou para o carro, ela pagou a ele, né? Quando ele recebeu o dinheiro, né, ela simplesmente o acariciou de uma forma intimamente. Por quê? Eu esqueci de contar aqui um pouco no começo. Esse pastor,
ele era usado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele era usado que expulsava espíritos imundos dos corpos das pessoas. Era uma pessoa a qual perseverava, orava, jejuava e o Senhor o purificou. Né? Só que, numa certa feita, ele foi chamado para ir numa casa de uma mulher a qual se encontrava endemoniada. Né? E quando ele disse, sai deste corpo que não te pertence em nome de Jesus, o próprio espírito imundo foi e perguntou, tem certeza que tu vai me tirar daqui? Ele saia desse corpo que não te pertence em nome de Jesus. E ele pergunta mais uma vez, tem certeza que você vai me tirar daqui? E ele fala mais outra vez, saia desse corpo que não te pertence em nome de Jesus. E aquela enfermidade, né? Aquele espírito maligno saiu do corpo dessa mulher. Após esse momento que ele recebeu o dinheiro, né, de conclusão do seu trabalho desta moça, né, ele enfraqueceu espiritualmente, por ela ser uma moça muito formosa, muito bonita, né? Ela fez um convite para ele. Então a gente íamos ali. Ele perguntou, aonde? Ali. Creio eu que você vai adorar. E ele não vigiou e foi. E eles foram para o motel. E aconteceu a primeira vez, aconteceu a segunda vez, aconteceu a terceira vez, aconteceu a quarta vez. Quando foi na quinta vez, né, no momento em que ele foi convocado na igreja, né, para tirar um espírito de uma pessoa, ele viu que o seu corpo espiritualmente, na fé, não estava mais aquele amor com Deus. Ele sentiu o Espírito Santo se afastar dele. Então, quando ele chegou para esta moça formosa, foram para o motel, né, saíram do motel, e naquele momento que ele chega para ela e diz, olha, eu tenho uma coisa séria para te falar. E ela, pode falar. Eu sou pastor, né, sou da igreja tal, estou há tantos anos na presença do Senhor, o Senhor me usa de várias formas, só que o que eu e você estamos fazendo não é aprazível aos olhos do Senhor, é pecado. Então aquela mulher a qual estava focada para frente, no seu carro, ela simplesmente olhou para o lado e disse, eu não te disse que eu ia te derrubar? Se lembra, anos atrás,